pessoal, tudo joinha? Vamos falar de prompt de comando e PowerShell no Windows. Tá? Como tem bastante conteúdo, a gente vai ver em duas partes. Vamos começar agora, parte 1. Tá? Vamos começar com os conceitos básicos de como executar o prompt de comando, ou pode chamar de shell também, ou PowerShell. Por isso que nós temos o shell e o PowerShell. O PowerShell, o nome já fala power, tem mais poder. Ele consegue fazer coisas melhores para a administração do sistema. E não simplesmente executar comandinhos simples que o prompt te possibilita. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro o conceito de prompt de comando, também conhecido como shell. Tá? Esse shell é mais usado lá no Linux, mas o Windows adotou também essa nomenclatura, veio com prompt de comando, depois shell, e depois a gente vai ver o PowerShell ainda. O que ele é? Ele é um interpretador de linha de comando. Ou seja, tu digita um comando, ele interpreta e executa. Simplesmente isso. Tá? Diferente lá da nossa, de alguma interface gráfica, que a gente está acostumado no Windows, o prompt de comando ele te possibilita uma linha de comando, o nome já fala. Muito antigamente, antes do Windows, nós tínhamos lá o sistema operacional DOS, DOS, nós só enxergávamos isso. Aí depois que inventaram o Windows e começou a ficar mais gráfico. Como é que eu faço para abrir essa minha linha de comando? Tem o famoso Windows mais R, aquela tecla que tem a janelinha do Windows, Win, em conjunto com R. Lembrando que R quer dizer Run, por isso que eu quero executar. No momento que eu digito, que eu pressiono Windows mais R, eu vou abrir essa telinha de execução. E aí eu posso digitar o cmd.exe. Com isso, eu vou abrir essa telinha aqui. Certo, pessoal? Vamos lá. Outra forma é digitar lá no campo pesquisar do Windows, tu pode digitar o próprio cmd, que ele vai achar lá o cmd.exe, que na verdade já aparece direto prompt de comando aqui, ou digitar prompt. Tanto é que ele já completa para ti, ó, prompt de comando. E também aparece aqui, facinho. Muita gente esquece de como encontrar as coisas e vai direto aqui, fica mais fácil. Ao lado ali do botãozinho iniciar. Os arquivos de lote. O que é um arquivo em lote? Imagina o seguinte, toda vez que eu vou executar lá um jogo, eu tenho que limpar a tela, que é um comandinho CLS, eu tenho que entrar numa pasta não sei o que, eu tenho que fazer umas, sei lá, 6 comandinhos sempre. Então eu posso criar um arquivo em lote, colocar todos esses comandos dentro dele, e esses arquivos em lote também podem ser chamados de shell scripts. Isso aqui é muito comum lá no Linux, shell scripts. Um script em shell é um script que em linha de comando eu consigo digitar essa sequência. Tá? Esses comandos, esses arquivos de lote, que eu boto uma sequência de comandos, eles são escritos em uma linguagem interpretada. O que é interpretada? A gente tem lá o que é interpretado e o que é compilado. Na aula específica de compiladores fica mais fácil de entender, mas resumindo, compilado, eu transformo um monte de comandos em binário. E esse binário é o que a máquina entende. Agora, interpretada não. Cada comandinho desse é interpretado um a um e é executado. É diferente de um arquivo que foi compilado. Tá? Então, aqui quando a gente fala em linguagem interpretada, quer dizer que ali o interpretador de comandos, que é o nosso prompt de comando, o nosso shell, ele vai ler comando a comando. Como eu criei um arquivo em lote para executar essa sequência, ele vai executando um a um, sem ter que eu ficar digitando sempre lá 6 comandinhos, como chutei um exemplo aqui. Certo? Então vamos lá. Ele é executado por um shell do Windows, aquela telinha preta que a gente acabou de ver, e esses arquivos possuem a extensão .bat. Tá? Que bat, se for escrever lot em inglês, é bat. Então .bat é por isso. E o mais conhecido, muito antigamente, era o autoexec.bat, que era um auto-executável quando iniciava o sistema. Então, quando eu tinha lá o DOS, por exemplo, antes do Windows, quando iniciava o sistema, ele executava isso. Aí tinha alguns comandos lá para configurar teclado, por exemplo,
botar em português, não sei o que, um monte de configuração, e aí começava tudo certinho. Tá? Agora nós temos o PowerShell, uma evolução aí. Ele é um shell de linha de comando, assim como o que a gente acabou de ver lá no nosso command, nosso command.exe, só que ele também é uma linguagem de scripts com base em tarefas. Então é mais voltado para administração. Tá? Ele ajuda a controlar e automatizar, a administração. É mais fácil lá o administrador do sistema criar um script, sempre que inicia a máquina, executa um script, do que ele ter que fazer isso de forma manual. Por isso que ele é projetado especialmente para a administração de sistemas. E esse PowerShell ele é compilado no framework .NET, bastante conhecido .NET. Tá? O que é um framework? É um conjunto lá de bibliotecas ou componentes também, que são utilizados para criar uma base onde a tua aplicação é construída. Então, ele te dá uma base, um alicerce, para que tu consiga construir em cima, fica mais fácil. E um conceito que surgiu com PowerShell é o commandlets. Então, digamos que é um comando mais aperfeiçoado. São comandos usados pelo PowerShell, não são usados pelo prompt, só pelo PowerShell, que implementam funções específicas. E a gente identifica um commandlet muito fácil. Ele segue uma regra verbo-substantivo. Por exemplo, eu tenho um commandlet chamado stop process, que é parar, verbo, processo, substantivo. Tá? Então, o nosso stop process é um commandlet que, obviamente, tem a função de parar um processo. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu executo um PowerShell? Assim como eu executo todo o resto, até o prompt que a gente acabou de ver há pouco, se eu digitar a combinação tecla Windows mais a tecla R, essas duas teclas aqui, vou abrir o executar, digito PowerShell e pronto. Vou abrir essa telinha aqui. Ou aquele esquema de pesquisar lá no Windows, do ladinho lá do menu iniciar, digito PowerShell, ele vai mostrar aqui, é só executar. Notem que aqui na tela eu tenho o commandlet, copy item. Copia um item. E aí eu fiz um teste aqui, ó. Copiei aquilo que está lá na pasta estratégia do C, chamado aula1.docx. Aí existe esse parâmetro destination. E aqui tem o destino. Estou copiando o docx da pasta estratégia para a pasta estratégia 2. E depois eu botei só o copy item sozinho. Se eu não colocar os demais argumentos, ele vai me perguntando um a um. Ó. Ele fala assim, ó, é um commandlet copy item na posição 1, forneça o valor aqui. E aí tu vai preenchendo e ele vai pedindo o resto. Então é bem tranquilinho de usar. Vem para mim? Certo, pessoal? Alguns commandlets já começaram a ser cobrados. Então eu trouxe duas tabelas, tá? Assim, os mais fáceis, os mais comuns, e aqueles que não são tão fáceis de entender, mas já foram cobrados em prova. E se foi cobrado em prova, a gente tem que entender. Tá? Às vezes o nome assusta, é um nome grande, é meio que abreviado também, só que se a gente entender o que significa cada parte abreviada, a gente vai entender mais fácil. E aí, quando é um nome estranho desse comando, nesse caso commandlet, que é do PowerShell, a gente, entendendo esses pedaços, a questão fala, para que serve tal coisa, tal commandlet? Não precisa saber muitos detalhes. Isso é o que importa, tá? Saber juntar esse quebra-cabeça. Vamos lá. Então, sempre lembrando, verbo, hífen, substantivo. Então, nós temos lá o getLocation. O nome já fala, pega, obtém a localização, ou seja, obtém o diretório atual. SetLocation. Set quer dizer altera,
configura alguma coisa, né? Então altera a location, o diretório atual. Copy item, a gente viu, copia arquivos, como a gente viu na tela anterior. Nós temos a remoção de um item, remove item, então remove um arquivo ou diretório. Tu pode mover, move item. Renomear, rename item. Tudo isso aqui já existe e são os básicos, mais conhecidos. Outros exemplos aqui. New, novo, cria um novo arquivo vazio ou então um diretório. Porque item quer dizer arquivo ou diretório, tá? É mais genérico do que criar um ou outro. Aí aqui já começa alguns mais complexos, o nome mais estranho, talvez, mas como já caiu em prova, a gente tem que saber. Então vamos tentar, sem saber o significado, olhar esses nomes. Enter, bom, tu vai entrar em algum lugar. PS Session, é uma sessão, tá? Nesse caso é uma sessão remota. Para que serve isso? Inicia ou entra numa sessão interativa com o computador remoto. Claro, não precisa saber tudo isso aqui, mas tendo uma ideia que está entrando numa sessão remota já é alguma coisa. Esse aqui é um pouquinho mais... O nome parece que assusta mais. Olha só, que coisa bonita, hein? Bom, get, obtém, pega alguma coisa. Tranquilo. Aí tem assim, ó, app, aplicativo, X, ou versus, né? Uma coisa versus outra, vamos colocar assim. Aplicativo e package, pacote. Então eu vou pegar pacotes relacionados a um aplicativo. O que isso quer dizer? Obtém uma lista dos pacotes de aplicativos que estão instalados em um perfil de usuário. Olha só que coisa bonita, hein? Então, pega uma lista de pacotes de aplicativo. Então, no aplicativo X, vai saber a lista de pacotes. Tá? E aqui nós temos o remove. E aqui a mesma ideia, vamos fatiar. Ó. Aqui tem um verbo e aqui o substantivo. No substantivo, nós temos aplicativo versus package. Então, eu vou remover pacotes de um aplicativo de uma conta de usuário. Então, eu estou removendo pacotes de um aplicativo. Daqui eu estou obtendo uma lista dos pacotes de um aplicativo. Certo, pessoal? Então, entendendo um pouco dessa logística toda, se a gente não soubesse isso, pega isso numa prova de concurso, a pessoa joga um monte de letrinha, pega 5 alternativas, muitas vezes eles não seguem o verbo substantivo. Aí, digamos que 3 deles já não sigam, tu já risca 3. Fica em dúvida só em 2 alternativas. Aí fica mais fácil. Nem que seja um chute de 50%, ou realmente está muito. Aí tu consegue decifrar o que o examinador quer. Tá? Vamos lá. Agora, os comandos. Não são os commandlets. Commandlets, PowerShell. Comandos podem ser executados tanto no prompt, no nosso command.exe, como no PowerShell. Tá? Aqui nós temos um exemplo de prompt de comando e PowerShell. Eu executei aqui o famoso dir, que ele lista os diretórios e arquivos. Só isso. Podem ver que a saída é a mesma. Tá? Agora, um commandlet, agora se eu tivesse um commandlet, por exemplo, esse new item aqui. Se pegar aquele comando new item, tentar aqui ou aqui não funciona. Tá? Agora, comandos é para funcionar em qualquer um. Agora vamos começar com uma lista grande de comandos já cobrados em concurso. Vem para mim. É importante saber que a maioria dos comandos, o examinador só quer saber para que ele serve. E não mostra a execução dele, não coloca argumentos, barra alguma coisa ou hífen alguma coisa, não. Só ele puro. Então, sabendo um pouco de inglês já ajuda bastante. E a maioria dos comandos são intuitivos, mas tem alguns que só tem umas letras complicadas e aí realmente ou tu sabe ou chuta, porque não tem como adivinhar. Tá? Mas e aqueles comandos que já cobraram argumentos e provas, eu fiz questão de destacar esses argumentos também aqui. Tá? Tudo mastigadinho para vocês, para ficar mais tranquilo acertar essas questões de comandos em prova. Vamos lá.
Primeiro aqui, tree, árvore. Se tree é árvore, então ele exibe de forma gráfica a estrutura de pastas em uma unidade ao caminho. Então notem que a execução do tree aqui é uma árvore. Quanto mais, o que está mais em cima é a raiz, tá? Aqui no caso nós temos a raiz, e aí tem aqui uma pasta aqui embaixo, outra pasta aqui, e assim vai indo, até chegar na que está mais na ponta, tá? Então seria aqui o raiz, e aí tu tem os diretórios, as pastas embaixo. Isso aqui é a nossa tree, esse comandinho aqui. F-type. Type, tipo. F é de file. Tipo de arquivo. Bom, isso aqui já ajuda bastante. O que ele faz? Exibe ou modifica tipos de arquivos usados nas associações de extensão. Como é que o Windows trabalha? Por exemplo, eu tenho um PDF. Clico 2 vezes no PDF, o Windows vai abrir um leitor de PDF para aquele arquivo. Como é que ele sabe que o leitor de arquivos de PDF vai abrir aquele arquivo .pdf? Porque tem uma associação. Em algum momento tu instalou algum programa e ele já associou, olha, tudo que é PDF manda para mim. Agora, se não tem nada associado e tu tem um PDF, clica 2 vezes, ele vai dizer, não conheço, não sei com que programa abrir. Escolhe aí um programa que eu posso tentar abrir. Tá? E isso aí é a associação de extensão com o programa consiga abrir aquele arquivo. Essa é a mágica, tá? Isso é coisa que o Windows inventou de associar para facilitar. E esse F-type, ele mostra ou tu consegue alterar isso. Vamos lá. Nota esse monte de coisa feia aqui para olhar, mas eu foquei num que é mais fácil de entender. Eu só botei F-type, mais nada. Ele mostrou tudo que eu tinha associado no computador. E eu destaquei aqui ó, que os arquivos .mdb, que a gente sabe que é do Access, em algum momento ele fala, olha, se alguém clicar 2 vezes num .mdb, tu vai abrir o arquivo que está lá em arquivo de programas, Microsoft Office, etc, etc, msaccess.exe. Simples assim. Aí tem outros parâmetros aqui que a gente não vai entrar no mérito, porque a questão não vai chegar nisso. Só quer saber para que serve isso aqui. Ponto. É o seguinte, tem um arquivo com essa extensão, automaticamente abre esse programa e aí vai funcionar tudo certo. Tá? É para isso que funciona o F-type. Comp. Bom, comp, para quem não sabia que existia, de repente não tem como adivinhar. O examinador poderia colocar várias palavras começando com comp. Compra, não sei o quê, não sei bem. Comando para comprar alguma coisa é difícil, né, pessoal? O que ele faz? Compara. Compara o conteúdo de 2 arquivos ou um conjunto de arquivos. Então ele vai byte a byte do arquivo, ó, tem um arquivo aqui, eu executo comp desses 2, ele vai olhar, esse primeiro é igual a esse aqui? Esse segundo e assim vai. Aqui eu coloquei comp, mensagem.txt, mensagem 2.txt. O que eu fiz? Eu criei, na verdade, 3 arquivos, tá? O mensagem, o .txt, o 2.txt e o 3.txt. Eu botei oi no primeiro, oi no segundo e x no terceiro. Comparei o primeiro com o segundo. Ele comparou os 2 e falou comparação de arquivos correta. Quer dizer, ele olhou lá a primeira letra, o primeiro byte, está ok, o segundo está ok, acabou o arquivo, pronto, correto. E aí eu digitei aqui embaixo comparação da mensagem, esse aqui, com a mensagem 3.txt, que é isso aqui. Aí deu diferente, né, pessoal? Ó, erro de comparação em offset 0, na posição 0. O que ele fez? Olha, offset 0. No arquivo 1, aqui nós temos o arquivo 1, ele achou o valor 6F. E no offset 0, então aqui está o offset 0, offset 1, offset 0, offset 1. Aqui é o arquivo 1, arquivo 2. Então aqui no arquivo 1, ou melhor, no arquivo 2, offset 0,
78. E aí tu bota aqui no offset 1, ó, na posição 1, na posição 1. Arquivo 1, 69. Arquivo 2, 78. O que é esses valores? Isso aqui, se tu olhar na tabela ASCII, representa o valor em hexadecimal do conteúdo dele. Se for procurar lá o 6F, vai ser a letra O. E o 69, letra I. Oi. E notem que o 78 repete, 78, 78, claro. Eu coloquei X e X. Então ele falou que deu diferença no offset 0, na posição 0, deu diferença no offset 1, beleza. Eles são diferentes. E ainda falou quais diferenças. É totalmente diferente, né, pessoal? O arquivo tem 2 bytes. O primeiro byte está diferente, o segundo está diferente, totalmente diferente. Para isso que serve o compare. Muito interessante esse comando, quase ninguém conhece. Attrib. Então já coloquei alguns parâmetros porque eles já são mais cobrados, tá? Attrib, a gente pode associar com o quê? Atributo. Na aula de backup a gente viu que tem o atributo A lá que o backup utiliza, tá? É só um deles, mas a gente vai ver outros aqui. Então ele exibe ou altera o atributo de um arquivo. E aí nós temos lá o atributo A, que é o arquivo morto, tá? A gente costuma ver esse nome, arquivo morto, mas é o nosso arquivamento. É aquele usado lá no backup. Quando eu crio um arquivo no Windows, o Windows fala, olha, o teu A está ativo. Tá? O valor de arquivamento está ligado. Aí, se um backup é feito, o programa de backup geralmente vai lá e diz, não, tu não existe mais, está desmarcado. Aí, se eu altero o arquivo, o Azinho volta. É para isso que serve. Aí tem o R, o R vem de quê? Read. Somente leitura. S é de sistema, H é de hidden. Por isso que é importante ter uma noção de inglês, pessoal, ajuda muito. Oculto. E tem outros aí que eu não vi em concurso, então parei por aí. Então o que eu fiz? Aqueles arquivos lá, mensagem, aqui eu trouxe mensagem 3 e mensagem 2. Eu criei o arquivo, quando eu criei os 2 arquivos, aquele A ficou ligado. Como eu não fiz backup nenhum, ele continuou ligado. A não ser que eu fosse lá na mão, né, através do próprio comando, e tirasse isso, ou desmarcasse lá com o botão direito do mouse em propriedades, mas não fiz isso, ficou marcado. E aí, além disso, eu dei um attrib mais R. Então, eu disse, olha, eu quero que o arquivo mensagem 3 seja somente leitura, mais R. Se eu quero tirar somente leitura, eu boto menos R. É assim que funciona. Então, attrib mais R, eu estou dizendo, eu quero que a mensagem 3 seja somente leitura. E depois embaixo eu dei um attrib, mensagem 3 sem argumento nenhum, ele mostra, ele exibe. Tá? Para alterar, tu tem que botar mais R, menos R, mais A, menos A, etc. Para exibir somente o attrib. Então aqui nós temos attrib, mensagem 3. Ele mostrou aquele A que foi criado com ele, e o R que eu recém atribuí somente leitura. E como mensagem 2 eu não fiz nada, eu só criei, e coloquei ali o conteúdo, eu dei um attrib no mensagem 2, só tem o A. Não tem R, nem qualquer outra coisa aqui, porque eu não atribuí. E ele não é um arquivo de sistema, eu não quis ocultar esse arquivo, tá? Então, pessoal, esse negócio de arquivo oculto é meio que uma bobagem, tá? Porque se eu coloco ali o mais H, hidden, oculto, e eu dou um dir para listar, tudo bem, ele não aparece. Agora, se eu dou um attrib, ele aparece. Lá no Windows, na parte gráfica, né, nas janelas, eu posso ocultar um arquivo e posso botar uma opção lá, exibir os ocultos. Então, ele aparece um pouquinho assim, mais fraco, para dizer que ele está oculto, mas tu enxerga. Aqui é a mesma coisa, o attrib vê tudo. O dir não. Tá? Então,
dá uma ocultadinha, assim, um usuário um pouquinho mais avançado já vê fácil esse oculto aí. Tá? Vamos lá. E aqui, para finalizar a nossa primeira parte dos comandos, a gente vai ver esses 3 comandos relacionados a diretórios. Criação, troca e remoção de diretório. O que é fácil lembrar aqui? make, cria, make directory. O D aqui é de diretório. O que é nosso C aqui? Change. E o R, remove. Então, o que nós temos? Make, cria o diretório, change directory, troca o diretório, muda, e o R, remove o diretório. O que é importante a gente ver aqui? A remoção de diretório, o RD, ele só funciona se o diretório estiver vazio. Tá? Então, tem que excluir os arquivos dentro dele para poder usar o RD, senão não funciona. Aí tem outras opções, tá? Mas para prova de concurso não vale a pena se aprofundar. Ficando aqui já está bom. Então, pegadinha aqui do malandro, né, podia ser a remoção de um diretório com conteúdo. E não pode, tem que estar vazio. Tá? Aí a gente tem que excluir os arquivos antes lá com del. Se está dentro de um diretório del asterisco quer dizer tudo, excluir os arquivos. Sai do diretório e aí remove ele. Vamos navegar um pouco nos diretórios. Vale a pena praticar em casa aí, pessoal. Primeiro, eu estava dentro... Aqui, ó, nós temos o raiz. Tá? Eu falo diretório toda hora, tá? Mas no Windows a gente costuma chamar de pasta. Mas como esses comandos são muito antigos, no tempo que nem existia a pasta do Windows, tudo é diretório. Por isso que é MD, Make Directory. Tá? Então se acostume, diretório e pasta é a mesma coisa. Tá? Então aqui eu estou no diretório raiz, que é, lá no Windows a gente tem contra barra, no Linux é barra. Só para lembrar. No Windows, contra barra. Então nós temos a unidade C, nós temos o raiz, daí nós temos embaixo users, o diretório users, e embaixo o diretório evandro. Aqui na tela eu já estou nesse diretório aqui, nessa pasta. Aí eu crio o teste. Então o teste é criado aqui. Mais uma pasta. Aí depois, eu estou em evandro ainda, eu entro, cd, change, troca o diretório. Entro em teste. Então antes eu estava aqui no diretório atual. Apago e agora eu estou aqui. Caminhei na minha árvore. Agora já mostra aqui no prompt, ó, já estou no teste. Agora eu dei um cd, troca. Ponto quer dizer, vai para o pai. Vai para o anterior. Qual é o pai aqui de teste? Evandro. Volto para cá. Pronto, estou aqui. Agora eu removo o teste. Morre aqui o teste. Claro, ele está vazio, por isso que funcionou. Tá? Aí notem que aqui eu digitei de novo cd teste. Eu quero vir para cá, só que ele não existe, eu acabei de deletar. Aí aparece aqui, ó, o sistema não pode encontrar o caminho especificado. Certo, pessoal? Brinquem um pouco com esses comandinhos aqui, em 5 minutinhos, só para ter uma noção. Tentem remover com RD um diretório com arquivos, não vai funcionar, vai dar um erro. Tá? Esse tipo de coisa é bom saber que o examinador pode chegar nesse ponto. Parece bobagem os comandos, né? Mas tem banco que gosta de cobrar comando e é mais fácil. Se no edital abre a possibilidade para isso, eu, como examinador, e digamos que eu queira fazer algumas questões mais rápido para me livrar dessa minha tarefa, é mais fácil eu cobrar um monte de comando. Tá? Então tá, pessoal, para a primeira parte tá bom por aí. E em um próximo vídeo a gente grava a segunda parte desses comandos. Valeu, até mais!